Ah, oi, Thalita. Eu estava com medo de se eu estava aceitando certo ou não. Mas Eu entrei como portal. então Tudo eu já estava bom? dando oi. Temos o portal aqui. Tudo bom? Que bom ter você aqui, Tudo... Thalita. Vou te apresentar. Ai, Enquanto as pessoas estão entrando, já tem bastante gente tá, entrando aqui. A Thalita é idealizadora do portal Mood e Museu da Dança, que depois você vai explicar um pouquinho para a gente a diferença de um e de tá. outro. É graduada por dança pela Universidade da Inhambi Morumbi e pós-graduada em gestão cultural pelo Centro Universitário do Senac. Né? Eu sei que você já também idealizou um monte de projetos e eventos com vários artistas independentes, companhias. Acho que principalmente na cidade de São Paulo, mas não sei, talvez em alguns outros lugares também. E é um super prazer te ter aqui. E queria que você contasse para a gente um pouquinho do primeiro o que é o Portal Mood e o Museu da Dança. Tá bom. Primeiro, obrigada pelo convite, Fernanda. Eu admiro muito a companhia Dança Sem Fronteiras. Então, para mim, estar Obrigada. aqui hoje também é uma forma de dizer o quanto eu admiro e também compartilhar com o seu público um pouquinho sobre o portal, né? Bom, como você falou, a gente surgiu no começo como Mood Museu da Dança, né? No ano de 2014. Inclusive, o primeiro projeto foi em parceria com o MAM, que é o Museu de Arte Sim, Moderna, no Ibirapuera, e que vocês estavam como convidados. Naquela sim. ocasião, a gente fundou o museu, em parceria com o MAM, a gente fez toda a programação, né, Uhum, inteira de acessibilidade, arte e acessibilidade, né? uhum. Então, incluía fóruns, incluía performances, e vocês estiveram lá no Jardim do Man, e foi muito bacana como um lançamento e um início, assim, muito bonito, né, de se falar entre arte e acessibilidade dentro do universo do museu, né, da museologia, né? Eu Aham. acho que o museu ele tem um pouco esse papel de sempre estar pensando muito, né, em como agregar e como trazer, né, outros públicos. Então, a gente lançou o Mood já com essa intenção, né, de falar sobre esse tema. E o MAN é um museu muito bacana também, né, nesse sentido. Então, a Uhum, gente funda, na verdade, o primeiro museu virtual uhum, da América Latina, uhum, voltado para a área da dança, né, para a linguagem da dança, que, em contraponto, é uma linguagem do presente, né, a linguagem do ao vivo. Mas a gente percebeu que a impossibilidade de fazer um espaço físico, né, que é tão caro, uma manutenção e tudo, e já que essa iniciativa não tinha partido do Estado, né, a gente percebeu uma lacuna muito grande. Então, o Mood Museu da Dança, ele vem com essa intenção de democratizar o acesso ao conhecimento da história da dança brasileira. E aí, falando da história cênica, né, aquilo que uhum. vai para a cena, de fato. A gente fez esse recorte, essa escolha. E tirar mesmo a memória da gaveta, né? O nosso slogan inicial era a memória em movimento, Ah, né? Que a gente sempre tem essa imagem de que falar em memória é falar de algo do passado muito empoeirado, engavetado, que ninguém quer saber, né? Que ninguém quer ouvir, ou que são coisas que estão esquecidas, né? aham, Mas, na verdade, falar de memória, falar do passado é ressignificar o presente. E mais do que ressignificar, é você fazer uma projeção para o futuro, né? Daquilo que pode vir, né? Beber nas raízes, nos pioneiros, para entender por que você faz isso hoje, né? Ninguém está inventando a roda, né? A uhum. gente sempre está revisitando conceitos que já foram em algum momento que outro artista desbravou e abriu essa possibilidade, né? Então o museu ele surge com essa intenção. E por ser um museu, obviamente, sempre é sem fins lucrativos, né? Uhum, A ideia do museu pela Unesco, né, a definição de museu é uma instituição sem fins lucrativos e com fim público. Ou seja, né, eu tenho que sempre estar pensando no fim público daquilo que eu ofereço. Por isso que a iniciativa no Brasil é sempre do Estado e nunca da iniciativa privada.
né, são poucos museus, né, da iniciativa privada. Eu posso Uhum. falar do Museu da Pessoa, por exemplo, Uhum. que é um ótimo exemplo de museu virtual e um dos pioneiros no mundo a fazer isso, né, não é nem Uhum. no Brasil. E a Uhum. gente se espelhou muito neles. Então, em 2018, a gente começa a perceber que os sem fins lucrativos e sem tanto o apoio do Estado, né, em políticas públicas, né, em políticas culturais de fato, que a gente vê já uma decadência, né, essa crise, né, que a gente foi passando, a gente percebeu que não dava mais conta, porque eu não sou Estado, eu não recebo dinheiro de imposto para manter, né, a não Uhum. ser quando eu ganho um edital, Uhum. certo? E aí eu falei, ou o projeto morre, na verdade nem eu, foi a minha ex-sócia, a Natália Gresenberg, que você conheceu muito bem, Sim. e que é uma pessoa muito querida e que eu tenho muito carinho. Ela falou, ou morre o projeto, ou a gente se reinventa, né? Uhum. E aí nesse processo de parar e pensar, porque também a crise, ela não é de todo ruim, porque ela te desloca, né? Sim. Ela te projeta para uma solução, Sim. né? Então, foi bem isso, é o buraco que você vai falar, já tô nele, né? O que eu faço agora, né? Para onde eu parto, para onde eu vou. E aí foi nesse momento que a gente se reinventou enquanto museu e se reinventou enquanto plataforma, né? Então aí Uhum. surge o Portal Mood. O Uhum. Portal Mood continuou levando a sigla de Museu da Dança, o Museu da Dança continua existindo, ele é a Uhum. essência, ele é a sementinha de onde tudo partiu, Uhum. mas a gente começa a pensar também em como manter o projeto sem ser refém das políticas públicas. Não que que a política pública não seja importante e que a Sim, gente acha que não deve ter mais, pelo contrário, claro. mas que a gente tivesse a possibilidade de se manter também quando ela não existe, né? Sim, sim, Então, o Portal Mood, ele amplia para mais pilares e mais sim, possibilidades de relação com o público, sim, né? sim, E de poder monetizar. Então, eu ofereço, não, eu ofereço um bem público, mas que sim, também tem um valor que sim, monetiza, né? Que é possível que o projeto seja sustentável. sim. Então, o Portal Mood, ele tem a frente de aulas online, que é uma plataforma, né, que surgiu em 2018, então já temos 2 anos aí de percurso de aulas online, oferecendo, obviamente, não uma formação online, porque a gente não Uhum, acha que isso esteja possível, se não for um público muito especializado e que já tem uhum, ali um percurso, né, para se uhum. fazer uma formação online, mas de fato são inspirações e mais do que isso, né, Fernanda, atualização, né? Sim, Quando a gente sim, fala da dança no Brasil, a sim, gente fala de uma complexidade muito grande, né? E de pouca oferta, né? Para esse profissional que está, às vezes, marginalizado do que cerne a formação, né? A sim. formação do profissional. Não só a formação, porque eu acho que a dança é muito essa formação empírica, né? Que vai passando de Uhum, mestre para mestre, uhum, mas atualização, porque uhum. a dança é uma área de conhecimento. Sim. E como E área a de troca, né? conhecimento, justamente. Então, a plataforma de aulas online, que é o Laboratório da Dança, é justamente isso, né? Um Uhum. laboratório que busca levar um conhecimento de metodologias e pesquisas científicas brasileiras, Sim, porque isso também é muito louco, né? sim, Porque a gente sempre acha que o brasileiro não tem técnica, que o brasileiro não criou metodologia, e sempre se referencia às metodologias e técnicas de fora, ou da Europa, ou da América do sim, Norte, enfim. Não que elas sim, não sejam importantes e não sim, sejam marcos, mas a gente tem Klaus Viana, a sim, gente tem tantos outros, aqui eu não vou citar tantos nomes, porque eu vou acabar sim. esquecendo um. Então, vou me deter ao Klaus Viana, que eu acho que é um bom exemplo, Uhum. né, de que ele nem gostava que se dizia técnica, a Zélia sempre fala isso, mas no fundo ele criou um modo de pensar, né, Sim, procedimentos, né, mais do sim, que técnica, ele criou procedimentos e deixou um legado, sim, né, deixou um sim, legado. Eu vi que Mariana Muniz está aí, vi que entrou, sim, então assim,
Sim, é eu um trabalhei legado que muito tempo você, com o Rainer, né? Fui assistente com do o Rainer, Rainer. que é o filho. E eu acho que essa linha que liga, né? Porque a gente está ligado, assim, a gente tem como os outros lugares a gente tem. E no mundo se pensava algo, né? Então, Klaus está pensando aqui, Uhum, enquanto Susan Klein está pensando em Nova York. E é ver sim, que a gente fazia parte de um movimento, né? A gente tem Maria Dushnis, então sim, é super importante, né, se colocar na história, né? E uma história que sim. parta da gente também, porque é como você diz, né? Ficar sempre a história partindo de fora, é importante a gente ter essa É, noção. parece que a gente não tem raiz, né? E não é uma coisa que lá fora é muito Eu vou apreciado. pôr meu óculos aqui que Quando eu a não gente enxergo o vai pessoal para falando. fora, e eu vivi muitos anos fora, o Brasil é super apreciado. Assim, as pessoas Uhum, existe um tempo para ouvir e um corpo brasileiro, uma uhum, linguagem brasileira e a gente tem que dar valor, né? Não só os outros darem valor para a sim. gente próprio tem que se dar valor, que a dança parte justo por aí. Mas você falou um monte de coisa que já dá para puxar para várias. Mas Eu voltando como falo a gente se... demais, me interrompe. Não, é ótimo. Mas voltando como a gente se conheceu, né? A gente se conheceu também Uhum, pela Cássia Navas, grande querida isso. amiga, pesquisadora da dança, Cássia. E ela que nos apresentou, e aí a gente foi para esse evento, né, da dança e acessibilidade Uhum, no MAN, que também, quando eu cheguei no Brasil, de volta, um dos trabalhos que eu fiquei fazendo muito foi em parceria com o MAN. Então, essa ideia uhum, da dança dentro do museu, né? Então, com o MAN, o educativo do MAN, que também sempre muito forte, com isso. a Daina. Muito forte, é. E aí tinha todo um trabalho de teatro, de dança, de acessibilidade. E aí o museu, com essa ideia de um museu virtual que eu acho incrível, na nuvem, a dança na nuvem, maravilhosa. A gente fez esse projeto e aí até falou, ligando com o acervo, né, ligando com o museu, tem uma entrevista Aham, que a Cássia fez para vocês falando da Maria Dushnis, que é linda. Então, sim, é recomendo às linda. pessoas que estão nos ouvindo irem lá e ver. Está no acervo, né? Acervo Mude. Isso, do E ela YouTube fala da Maria também. Dushnis e conta, é super bonita. Então, É lindo recomendo. esse projeto. E nessa época, quando você nos chamou, você propôs um desafio. Assim, eu trabalho já há muitos anos, né, com a questão das Uhum, habilidades mistas, como eu chamo, e grupos diversos. Mas desde que eu tinha chegado, eu escutava falar de uma associação, que é a RIMSA, que é uma associação de uhum, jovens com múltiplas deficiências, mas não tinha trabalhado tá. ainda e como ia ser. E você me colocou nesse desafio, e aí foi um abrigo, eram crianças de um Fernanda, eu abrigo, não lembro. foi Que assim, maravilhoso. Eram exatamente. crianças de um É, abrigo junto que com a legal. associação da Anrímsia. Então, eram jovens que surdo, cego e com paralisia cerebral. Ou era. Então, eram Uhum. várias deficiências e junto com as crianças do abrigo. E aí a gente teve essa ideia de chamar os pais que viessem também. E Ai, é foi a coisa verdade, que mais linda. lindo. E as crianças do abrigo, elas contavam assim: a gente quer contar como a gente é privilegiado. A gente tem um abrigo, a gente fala, a gente anda, a gente Sim, escuta. sim, E no final todo mundo chorava. E foi um projeto muito lindo e muito incrível. E que que tirou todo mundo legal. da sua zona de conforto. Porque Aham. que desafio, né? Ai, eu lembrei, a gente tinha que pôr o linóleo lá na marquise, né? Porque não dava para Gente, tá entrar, porque vendo? tinham Tá cadeiras vendo que como eram a muito memória tem grandes. força? Então, e aí eu ia ligar com a memória, assim, a memória é fundamental. Sim. Eu hoje estou dando aula para jovens numa escola, no São Domingos, que é, aliás, uma escola bem interessante, que a minha filha estuda e eu estou dando aula para sexta, sétima, oitava e nono. Uhum. E a gente trabalhou com os jovens a questão da memória. E como é importante a Sim, memória. Porque a sim, memória, a gente não está aqui se não é a memória. Então, é o avô, sim. a dança do avô, da avó, o que eles lembram que foi passado, a mãe que embalava. E a memória é muito importante, né? Como é que a gente Sim. vai achar que memória é uma coisa, né, empoeirada, que não tem seu lugar? A memória é fundamental, né? Então, É, e é o que nos traz para cá, né? Então, é que você sim, colocou da sim. memória é super, super importante, né? E essa questão de você não estar preso a um espaço físico, o que você pode fazer, né? Você fez uma parceria com o museu,
que então era o museu ali, sim, com suas obras, mas vocês estão museu quanto, né? Porque o que é um museu, sim. né? Então, É, o museu virtual, ele, na verdade, ele começa ali na década de 90, anos 2000, né? É, já com essa intenção de romper essas fronteiras, né? Porque ficar muito engessado e a possibilidade de que esses acervos possam chegar em qualquer lugar, né? Possa chegar em qualquer lugar, né, Fernanda? fundamental, muito Agora, bom. com a pandemia, eu acho que mais do que nunca, todos os museus tiveram que já não estavam nesse movimento, Sim, tiveram que começar a fazê-lo obrigatoriamente, né? sim, Porque foi aquele momento que é aquilo que eu falo, né? A crise, na verdade, ela te leva a buscar caminhos que não necessariamente você faria se não tivesse assim um chacoalhão, né? sim, Então, sim, é, o Mood, na verdade, ele já nasce virtual. sim, O que os museus têm feito o movimento é de criar a sua plataforma digital. Eles sim. são físicos e criam, né? A gente não, a gente já nasce nas redes sociais. Posteriormente, a gente vai para uma plataforma que é um site. Nós Então, somos fã, toda a nossa, já está toda a nossa prevendo que é. experiência, a gente até foi assim, será que a gente está sendo muito prepotente de falar que é um museu e está nascendo nas redes sociais? Mas a gente arriscou. E eu acho que também tinha. Foi despretensioso, mas não foi descuidadoso, assim, não teve descuidado, sabe? Sim, A gente foi assim, tateando, sim, testando. Eu sim, acho que o Mood, ele tem esse caráter de sim. sempre testar e cabe o erro. Né? O Maiola que está aqui, que agora está na equipe, é o diretor estratégico, inclusive vai estar no nosso curso que depois a Ó, gente a vai falar vovó tá mais à aqui também, eu sou a frente. vovó, não é a minha já faleceu, mas acho que é a sua. É, eu não enxergo, gente. Se for para eu ler, eu vou ter que pôr o Então, óculos. a sua E vovó tá aí, aqui. É ai, você, fofa, ela é linda, ela me assiste em tudo, ela memória. compartilha. Aliás, muito da minha paixão pela dança é por causa da minha avó, porque ela sempre amou dançar e sempre quis ser bailarina. Então, assim, vó, muito amor e muita gratidão por Beijo, me vó. abrir Eu esse vim da minha mãe. universo. Minha avó, e a gente dança sempre junto, assim, é uma coisa que é bem legal. Ai, eu tô com tanta saudade que dá até aquele Ah, é. gelinho no coração, né? Mas é Mas, então, eu interessante tava isso de falando. você, né, de você. Eu estava lendo, né, Jung, ele fala muito disso, né, e as pessoas que estudam Jung, e os discípulos de Jung, que o Uhum, nosso inconsciente ele já prepara, e a arte é muito isso, né? Então é, a gente cria uma coisa sem saber que aquilo vai ser, sim, vai responder à necessidade, mas estava lá sendo pedida, e eu acho que é isso, uhum, assim, é a rede sim, social, é a gente se comunicar, é a gente quebrar essas sim, fronteiras, né? aham. E a gente pensou em fazer uma parceria com você, o Dança Sem Fronteiras, e te chamar para fazer uma oficina antes de saber da pandemia. Antes de ter Então, isso que pandemia. foi o A mais gente queria. O que, louco, que a gente parecia que a queria? gente estava. A gente queria. A gente pensou nisso. Sem fronteiras, dança sem fronteiras. Então, essa ideia que você falou é romper as fronteiras, é a Uhum, dança como ponte, é o meu corpo como chegar no outro. E às vezes, nem sempre é possível pessoalmente, por mais que é o melhor, uhum, sem dúvida nenhuma é o melhor. sim, Mas já é, existia uma vontade na gente de pensar: e será que não tem alguém lá que está isolado e precisa de mim e eu não estou chegando? Porque todo o trabalho do uhum, Dança Sem Fronteiras é romper com o isolamento, é quebrar isolamento. E isso antes da pandemia. Então, nesse projeto sim, novo, era pensando nisso: como é que a gente vai pensar em formas de romper mais ainda o isolamento? Como a gente chega uhum, em. E aí começou a pandemia e numa de umas oficinas eu ouvi de uma menina falando que eu agradeço a pandemia, porque antes da pandemia eu tenho uma condição que eu não posso sair de casa, porque eu tenho um problema, uma deficiência e mais um problema imune. Então eu estou há 3 anos dentro de casa, só que agora eu estou dentro de casa com dança. Eu estou dentro de casa com uhum, muitas aulas, porque as aulas vêm pelas plataformas.
Então, eu falei, não acredito. Então, existe gente lá que... E aí, outro dia eu te ouvi falar numa live de uma forma muito positiva, esperançosa, que eu me identifico, assim. E dessa questão da crise que traz algo que a gente precisa. Ela sacode e algo vem da crise. E eu acho isso fantástico, assim. Eu me identifico com isso, porque a gente pode... A gente sempre teve muito... As pessoas mais velhas e a gente da dança que trabalha com toque, então a gente teve muito receio, né, de trabalhar com a plataforma, e na realidade a gente está tendo que fazer isso. A gente está tendo, claro que não vai substituir, eu jamais vou dizer que vai substituir o encontro presencial, mas a gente não pode negar ela, né? E talvez ela abra outros caminhos. Eu te ouvi falar sobre isso, eu queria que você falasse mais sobre isso. Assim, eu sempre digo que uma coisa não anula a outra. Claro. Né? Agora, nesse momento, a única possibilidade é essa que a gente está tendo aqui, né? É se comunicar através dessas plataformas que possibilitam, ainda bem, essa conexão. Mas, digamos, em tempos normais, em que a gente possa voltar, eu tenho esperança de que não se negue novamente, né, ou se tenha bloqueios na relação com a internet. E a internet como um meio de aproximação, e não o fim, né? Porque ela faz essa rede, ela faz essa conexão. Mas é óbvio que uma coisa não anula a outra. E que bom se todos os núcleos conseguissem pensar em unir nas intersecções. Por que não o que está sendo ao vivo está sendo transmitido também para quem não está naquele lugar? Sim, né? Então, assim, o portal ele já faz isso há 5 anos e teve muitas vezes crítica por dizer, mas a dança é a arte da presente e vocês propõem um deslocamento disso. Não, eu não proponho um deslocamento disso, eu proponho outra possibilidade. Né? Mas que eu não anulo a possibilidade do físico, né? Do encontro físico. Então, eu acho que quando veio a pandemia, na verdade, o portal ele só cresceu daquilo que ele já vinha fazendo enquanto essência e natureza, né? Enquanto cerne do projeto como um todo. E engraçado você falar, você vê a pandemia como um lugar positivo, né? Um lugar que você consegue olhar para isso com esperança. É difícil falar disso, né? Porque eu acho que cada pessoa ela recebe a limitação de uma forma. Né? Eu tenho amigos que estão sofrendo, né? Então você está na relação ali tentando acolher e ter a empatia. Eu acho que eu oscilei. Enquanto ser humano, eu oscilei por muitas vezes. E resisti. Mas o que foi muito bom, Fernanda, assim, eu digo que foi um remédio, de fato, foi o movimento de empatia e solidariedade que, durante a pandemia, eu assumi, eu, enquanto portal, e estou aqui trazendo a equipe, Maiola, Pedro e tantas outras pessoas que entraram junto, Dança Se Move, Cooperativa de Dança e todos os pares, grupo de produção e imprensa, que também é um grupo que super auxiliou, Fred, Marcos Moreno, Nossa Senhora da Pauta, Yara Biderman, tanta gente assim nesse bolo, que pode faltar nomes. Mas aquele movimento inicial, assim, que foi o Dança em Casa, que era justamente tentar criar uma rede de acolhimento e afeto, porque eu via que tinha tanta gente angustiada e eu me incluía nisso, né? E o Catarse, que foi o SOS Dança São Paulo, para ajudar profissionais em situação de vulnerabilidade. E agora, na semana passada, o Dança Semana Solidária, que a gente trouxe aulas online pela plataforma streaming do Zoom, que arrecadou R$10 mil em uma semana para essa mesma campanha do SOS. Então, esse movimento me alimentou de tantas formas, assim, como profissional, como ser humano, como artista, porque eu já, né, tenho essa formação. E então isso
Então, receber um vídeo Dança em Casa, da minha avó dançando, que ela mandou, Mariana Muniz, que está aqui, e tantas pessoas bacanas, assim, e tantas pessoas artistas, mas também teve adesão de um público que não é público de dança, ou que é público de dança Sim, entusiasta, mas a tiazinha com o cachorro, com a criança, e foi dançando todo mundo. E hoje a gente completou, hoje, né, que é o dia do Dança em Casa, inclusive, porque são todas sim, as quintas, a gente completou 2.000 vídeos recebidos. Então, assim, é um acervo de sim, de muita adesão, mas mais do que isso, é um registro de um momento em que as pessoas se colocam, se expressam dentro da sua casa, né? E é um legado que a gente vai deixar para as futuras gerações, para ver o quanto as pessoas estavam no seu isolamento, tentando quebrar essas fronteiras, uhum, né? Do estar uhum, sozinho, do não poder sim, se comunicar. E através da dança, que é uma linguagem do corpo, né? Da sim. expressão, do subjetivo, daquilo E- que mais me instiga, né? aham. Então, se for para falar em esperança, para encerrar e passar a bola para você, eu vou dizer que o movimento de empatia é entrega, é doação e é retorno. Sempre. Gente, isso, Ah, assim, foi acho que a forma que eu encontrei de manter a chama viva, a chama aham. viva. Não, de novo, assim, o que você falou dá para levar para. Tem milhões de anotações de coisas que dá para levar. Ah, é É, legal. uma questão, assim, o Dança em Casa é incrível, põe as pessoas em movimentos para dançar e liga com o que você falou lá no começo do Museu da Dança sobre a questão das aulas, né? Que não é formação, Uhum, assim, que não é formação no sentido de que você está aprendendo algo, você está se informando sobre algo. E sim, isso, como eu acho que você assistiu um espetáculo, é formação, você lê um livro. Então, você ver dança é formação, né? E você falou da é. questão do Brasil. Informação também, É né? informação e informação, É, porque te informação. forma enquanto observador, enquanto aprender Uhum, outras linguagens, conhecer esse Brasil, conhecer essas diferentes formas de dança. Então, você colocou isso lá no começo, que eu acho isso fundamental, porque a gente mora num país enorme, que tem muitas enorme. formas de dançar, que é maravilhoso. E no Dança em Casa, de novo, você vê a Mariana Muniz, uma grande, excelente, fantástica bailarina, como você vê a sua avó dançando, que também dança e é E estão fantástico. no mesmo Porque ação, o né? casal dançando com o bebê, dança de salão, que é Ai, muito maravilhoso. fofo, Ronaldo. Então, exato, Ronaldo e outros também eu acho que apareceram. Minha filha Sim, dançou só várias. com a mão e fez um vídeo com a mão. Ai, E fofinha. então, assim, as pessoas começam a se mover, dançar, e a gente sabe que dança, né? O quão bem que faz dançar, né? O quão bem faz para o Uhum, corpo, o quão a gente move tantas coisas que são importantes mover, né? Adrenalina, um sim. monte de. Então, essa questão da dança, né? Eu acho que queria ligar nessas duas coisas que você falou lá no começo das aulas, que é muito Uhum, bom ter, bem, e essa questão muito da legal. dança em casa. A outra questão é que alguém que estava assistindo colocou uma questão sobre a qualidade. E eu acho que é a Uhum, mesma coisa quando você coloca que uma coisa não tem que tirar a outra. Então, é a mesma uhum, coisa que a gente achar que vai ter televisão, não vai ter teatro, vai ter computador, não vai ter mais. Não, a rede, é importante usar da internet, da conexão, como é importante o presencial, óbvio. E eu acho que não precisa ser uma coisa versus a outra. Não precisa ser conexão e redes sim. versus qualidade. E alguém colocou essa questão: tem muita aula, tem muita coisa, mas e a qualidade do que está sendo oferecido? Ok, Tá. certo. Só que eu diria, enquanto bailarina, eu gostaria de falar também que, assim, também no presencial a gente pode falar da qualidade. Eu ia dizer a mesma coisa. Eu vou falar, você tem a dança, Fernanda, a dança é a segunda linguagem artística mais praticada no Brasil. Ela só perde para a música.
Gente, e eu não estou falando da dança enquanto entretenimento e lazer. Eu estou falando na dança enquanto ensino, né? Então, Isso quer dizer o quê? Que a cada bairro você tem 2 ou 3 academias de dança. Se você vai numa cidadezinha com 10 mil habitantes, vai ter uma escola de dança. Gente, pensar que a internet virou um mar de coisas ruins é oferta. Oferta tem coisas boas e tem coisas ruins. Assim como eu tenho boa, a gente academias bate que muito. Assim como eu tenho escolas de danças que você fala, olha, a pessoa precisaria de mais embasamento para estar oferecendo isso enquanto ensino, a gente também tem isso na internet. É que agora foi um boom, está Sim, sendo nítido, porque as sim, pessoas tiveram que ir para a internet. sim, Mas isso sempre existiu na sim, questão do mundo real, sim. né? E aí, E eu acho que a inclusive, questão é anterior até a isso, é sim, da formação, né? Do quanto a gente tem a defasagem da dança como área de conhecimento. Porque, gente, a primeira universidade de dança, ela foi. Ela iniciou em 1956, é jovem, é uma jovem criança, a gente é uma área de conhecimento jovem. Então a gente tem muito percurso aí para as pessoas começarem a se aproximar também de um ensino de maior qualidade. Eu acho que o MUD, ele tem esse desejo, que é democratizar o acesso a metodologias e técnicas de profissionais brasileiros, para que essas pessoas possam acessar e possam se aprimorar. Mas sim. a internet não é que está sendo coisas tudo ruim, porque na verdade está sendo só uma extroversão do que acontece na vida real, Sim, e né? também, Thalita, vou compartilhar isso com você, nos forçou alguns profissionais estudar. Por exemplo, eu faço parte de um grupo internacional de pessoas de vários Uhum, países, então a gente se encontra nos sábados à tarde, pessoas da Croácia, da Buenos Aires, de Rosário, tem alguns países da América Latina, tem dos Estados Unidos, tem da América do Norte, para a gente estudar como usar da melhor forma o Zoom para dar a uhum, técnica que a gente quer dar. Então, a gente se dispõe a improvisar, a experimentar entre nós e a estudar esse Zoom. E eu estou trabalhando há 4 meses, dando aulas por plataformas para uhum. jovens, para adultos. Sim, Então, também me forçou a ter que voltar a estudar e aprender como fazer isso, né? E como fazer isso para que se movam, por exemplo, para os jovens não se mover e fazer uma coisa que eles vão ficar apreciando a dança, não dá, eles precisam se mover. Então, como é que eu vou conseguir que eles, para começar, quando começava as aulas, eles estavam todos assim. Falava, nossa, a cabeça passou a pesar muito mais. Eles, a cabeça, eles só seguravam a cabeça. E como é que ai você meu sai Deus. desse lugar, né? Então, a gente hoje em dia estuda como fazer um novo, estudar a técnica e como fazer coisas que ajudem a transmiti-la também de alguma forma pela rede, né? E como que se é uma aula Sim, pela rede ou uma aula pelo computador, não é igual uma aula dentro de uma sala. não é. Não E, é, e, não, e aí eu nem, acho que é e nem positivo que nos pôs a e não dá estudar. nem para comparar. Aham, É, não dá para comparar. não, não dá para comparar, e é bom que nos pôs a estudar, nos pôs a pensar como é que a É, gente faz isso e como é que a gente oferece isso também, né? Que é o que você é coloca. engraçado você falar isso, porque assim, eu tive contato com professores que estavam muito frustrados. Porque, óbvio, a plataforma tem delay, então, assim, se você dá aula de clássico, que é tão, né, no compasso da música, aí você Sim, vê todos os alunos fazendo. E aí eu falei, acalma seu coração, porque você está projetando uma expectativa do que é o real, e não vai ser. sim, Então, faça a sua aula o melhor que você pode fazer com a plataforma que você tem, né? sim, Não dá para você querer que seja igual, né? Que seja sim, igual o presencial, porque você vai se frustrar de fato. Existem outros, mas ao mesmo tempo existem outras possibilidades que essa ferramenta sim, nos dá, que, por exemplo, o presencial não dá. Então, assim,
tem que ficar trabalhando o equilíbrio, né? Eu sou libriana, então, assim, eu sempre estou na balança vendo os pontos positivos de tudo. Eu sempre fico tentando a harmonia, fico buscando a harmonia. Mas eu acho que isso tem a ver muito também com um olhar generoso, porque eu sei que tem a crítica do que está se dando a ver. O Dança em Casa, por exemplo, ele não tem pretensão nenhuma de mostrar uma vitrine de pesquisa de linguagem. Ele tinha como pretensão, e ainda tem, de criar uma rede de afeto e poesia. Sim. E como ação, pensando nisso, ele cumpre seu papel. Porque eu consigo unir artistas renomados, como eu consigo unir o entusiasta, ou a pessoa que quer buscar saúde, vai dançar porque quer saúde, ou porque só vai ver. Eu tenho pessoas que falam, eu fico esperando quinta-feira para ver. Sim. Né? Sim. Então, assim, nunca foi a pretensão de que fosse startar, e olha que ainda teve, eu posso ter, né, exemplos aqui de pessoas que começaram a criar uma linguagem mesmo entre dança e vídeo. Sim. Não foi só um registro da sua dança. Começou a criar um movimento aí que é novo, então você vai, sim, né, a videodança já existe, mas agora a gente está falando do ao vivo, do real e etc e tal. Então, eu acho que e o mais louco, né, Fernanda, é que quando vem o reconhecimento do mapa da reação da ONU, que nos convida a fazer parte desse mapa da reação de combate ao Covid, ali caiu a ficha. Eu falei, uau, né? A arte, a dança, ações de coletivo é reconhecido pela ONU como uma ação inovadora de combate ao Covid, assim como é alguém que está pesquisando a vacina, né? Para o vírus. E eu estou ali junto com cientistas. Então, assim, eu não, né? O portal como um todo, e inclusive a equipe maravilhosa que eu tenho e agradeço. Mas é isso, assim, é de entender a potência que a arte tem e a significância que a arte tem agora nesse momento, sobretudo nesse momento. E Thalita, né? Assim, especialmente, claro, a arte, sem dúvida, mas a dança, o corpo, você coloca afeto e poesia. É afeto e poesia através do corpo. Através da dança. Do movimento. Do movimento. Então, e aí eu te ponho de novo que você coloca para ver como está tudo ligado. A memória. Com a dança em casa, você está criando um acervo, você está criando uma memória corporal, uma memória desse corpo, uma memória desse tempo. E que ela é muito importante ser corporal e ser a dança. Como você disse, não é por nada que tem muita dança, né? Eu sempre... Outro dia a gente estava com o Rafa, que tem síndrome dos ossos de vidro, osteogênese imperfeita, que é um dos bailarinos. E ele contou que ele ficava em casa mexendo a cabeça de um lado para o outro, porque ele quebrava muito. E aí ele pensou, mas será que não tem uma coisa que dê para fazer para mexer o resto? Aí ele foi para a dança. Porque ele não queria só mexer a cabeça. Maravilhoso. Ele queria mexer o resto. Não é lindo? E aí ele fala, aí eu te conheci, Fê, e você falou uma coisa assim, que a gente dançava desde a barriga. Que quando você estava grávida, quando você sentiu sua filha, você sentiu que ela estava se comunicando com você com movimento, com dança, não... E aí eu pensei, bom, vou fazer isso. Porque o dedo é dança. E não é lindo. É isso, né, Thalita? E você tá... Por isso que eu acho o seu trabalho tão cativante, assim, né? Porque é um olhar tão potente para o corpo e para o movimento, é um olhar tão generoso, né? E é um olhar para a expressão que pode ser minimalista, como pode ser tão expansiva e tem a sua total necessidade e significado, né? Sim. Então você põe uma lupa nesse dedo que pode dizer tantas coisas, como você está falando agora. Ele mexia a cabeça daqui para lá e como que ele pode fazer outra coisa. Gente, isso é tão bonito, né? É tão assim forte. Eu me emociono porque eu vou começar a me emocionar, não posso. Mas é lindo, e esse é o porque isso é a memória, é o museu da dança, né? É a nuvem. Na nuvem cabe todo mundo, Thalita.
Nunca vai Cabe. acabar. Quando eu te conheci, É, você falou, eu falei, é o lugar, porque na nuvem vai todo mundo. Na é, nuvem você pode estar mexendo com o exatamente. dedinho, você pode mexer tudo. Não vai, vai É, ter lugar para todos na nuvem. sim. Genial. Então, Genial, Fer. eu amo, assim. Aí eu queria, a gente pode falar a noite inteira, né, Thalita? Mas eu queria que a gente Tá, falasse um eu não sei pouquinho nem. também do Tá, seu curso que você vai dar em tá. parceria, né, com o projeto que chama Poéticas da Diversidade, que é é o Aham, projeto contemplado pela 27ª edição, né, do Fomento à Dança para a cidade de São Paulo, legal. e que a gente foi contemplado e logo, a gente não sabia da pandemia, mas a gente foi contemplado e caiu na pandemia. E quando a gente pensou na Poéticas da Diversidade, é o que a gente está falando, que diversidade é essa, Uhum, né? Como que eu posso ver essa poesia que você falou hoje, né? A poesia do afeto, a poesia do corpo, a poesia da dança, e como ela pode ser diversa e como eu posso usar de novas formas para chegar, seja a nuvem, uhum. seja, né? E aí veio a parceria com você, e aí a oficina que você vai dar é um título grande, complexo, que você vai explicar para a gente agora. É Olha, Economia em Criativa, 10 minutos. os Aham. desafios de empreender na área cultural em tempos de Covid. Então, Nossa, fala então dessa tá. oficina. Falo e já convido a todos, né, para Isso, estar junto, se inscreverem. Tá aqui também divulgado no isso. O Dança Sem Jota Fronteiras e no Toledo está portal. colocando. É. Ah, tá colocando, querido. Ah, produtor é maravilhoso, né, É. Fernanda? Já Aliás, também beijo conheci pro os seus Jota e pro produtores através Rafa. de você. Muito obrigada. Então, eu faço essas conexões, eu adoro. Então, economia criativa, né, tem pensar em sustentabilidade, empreendedorismo em tempos de Covid, mas já era esse tema antes do tempos de Covid, eu acho que só foi, né, calhou de ser nessa época a realização. Sim. Mas eu faço esse curso junto com o Maiola, então eu trouxe também o olhar do Maiola que vem do universo do mercado financeiro, do investimento e da estratégia, né? Hoje no portal ele faz toda a parte de planejamento estratégico e eu acho que uma coisa vai super agregar, Uhum. porque quando a gente fala em sustentabilidade, apesar da gente estar falando de arte, dança, tem sempre aquele tabu, né, Fer, de falar de dinheiro, né? Mas como é que é pensar sustentabilidade sem falar de dinheiro? Então também a vinda do Maiola é estratégica, assim, porque eu não venho desse universo e ele me alimenta muito, inclusive para eu quebrar dificuldades minhas, né, Uhum. da relação com o dinheiro. Então, falar hoje no curso, a gente é um curso extenso, 12 horas, e também vai ser a primeira oportunidade de se debruçar mais no nosso conteúdo, mas falar da economia criativa é falar de novas maneiras e estratégias de você pensar em manter aquilo que você ama, que são os seus projetos, que são a sua dança, que é a sua arte. Uhum. Então, falar de negócio, é falar de cultura digital, porque é de onde a gente parte, né, o portal Mude. É falar também da possibilidade de olhar para o universo da dança, não restrito só à dança em si enquanto linguagem, mas a dança como profissão, a dança como negócio, a dança, né, as grandes facetas ali que faz com que a roda gire, né? Uhum. Então, Uhum. falar de política pública também, porque isso é fundamental, mas é falar também de se reinventar e de criar novos horizontes para que você se mantenha vivo, ativo, né? Uhum. Uhum. Sem ter tanta insegurança ou sem ter tanto oscilação de manutenção de trabalho, né? Uhum. Quando a gente fala manutenção de trabalho, a gente fala de simplesmente uma entrada de dinheiro que te possibilita isso. Uhum. Então, na verdade, não é um curso de financeiro, a gente não vai ficar fazendo contas, cálculos e como que chama aí de investimento, o Maiola fala fórmulas Aham. e etc e tal,
mas a gente vai olhar para o universo do negócio como um processo criativo também. E isso que é muito legal, né? Porque quando você olha para o negócio como um processo criativo similar àquilo que você faz dentro da sala de aula para criar um espetáculo, com os mesmos elementos necessários que você precisa para criar um espetáculo, você pode desdobrar para você criar um negócio. Então a gente vai falar disso e o funil, né, Fer, que ainda foi algo que você pediu para a gente mergulhar de fato, é usando as ferramentas da internet como um meio de alcançar isso com mais facilidade. Seja o Instagram, onde a gente está aqui agora, seja o Facebook, seja o Zoom, seja o YouTube, não importa a plataforma, mas em que a internet seja o meio, né? Então, eu acho que é um resuminho desse curso aí, para todos poderem estar com a gente. Enquanto companhia, assim, essa parte é fundamental, assim, porque né, com essa questão da acessibilidade e de dar acesso, né? Como a gente não pode esquecer de dar acesso também para que as pessoas conheçam, que é uma coisa que eu tenho falado também, né, com você, Thalita, que eu acho que é o Brasil se conectar, porque as oficinas que a gente tem dado, né, o Dança Sem Fronteiras, a gente tem 6, 7 estados e outros países, quer dizer, brasileiros que estão em outros países, todos na mesma oficina. Então, a gente teve Canadá, Estados Unidos, Belo Horizonte, Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul, Florianópolis, Paraná, tudo na mesma oficina. E isso quando a gente consegue... Isso é globalização, de fato, né? Então, é interessante, né, ver como a gente vai continuar isso, né? E como fazer isso, como conseguir que as pessoas... E, Thalita, eu lembrei 2 coisas para te contar. Uma coisa que você falou, né, da dança e do delay. É muito interessante. Você trabalha com criança, né, e com jovens. Então, o delay, eles começaram, e eles são muito criativos, muito espertos. Então, com a improvisação, o delay, eles começaram a... Aí você não sabe se está congelado ou se eles só pararam. Aí você fala, você congelou. Eles falam, não, eu que estou. Ou então começa a mover. É um delay, não, é a própria criança fazendo delay. Fazendo delay. É muito... É a releitura do delay. Eles são geniais, eles não? São geniais. É muito bom. E a outra coisa que eu pensei para te contar é que como é importante isso, né, que a gente está falando do corpo, e você falou dessa questão do pensar e da questão como é importante da questão de ter a dança. Então, você, não sei se você chegou a ver, mas saiu há pouco tempo sobre as escolas, um movimento para que dispensassem os professores de dança. Porque por que há necessidade de professor de dança nesse momento? Da matemática, geografia. Então, o movimento para que dispensassem os professores de dança. E, por exemplo, com as crianças e os jovens, para eles a dança é um momento alto do dia, de poder na sua casa dançar. Então, como é importante, né, a gente estar defendendo, mostrando que a gente precisa... É uma visão tão limitada. Porque, gente, se você parar para pensar, quantas crianças hoje têm um espaço mínimo, né, nesse isolamento? Quantas crianças têm quintal? Eu não tenho, Fernanda. A gente mora em apartamento minúsculo. Né? Eu não tenho filho, mas você tem filha. Eu tenho. O quanto é necessário eles gastarem energia, as crianças precisam se movimentar, né? E assim, não só um movimento mecânico, um movimento lúdico. Então, assim, unir uma coisa, eu acho que é uma visão muito limitadora, mas já venho com isso, né? Não é a internet ou a questão né, por que precisa. Isso já é algo ali da nossa falha, né, de iniciação artística, né, em que a gente tem ali sempre as artes visuais dominando, né, agora, depois tem a entrada das outras linguagens, mas ainda é o professor polivalente que dá tudo. Sim. Ele é formado em dança, mas ele dá teatro, ele dá música, ele dá o que é de artes visuais da dança e etc e tal.
é essa deficiência que a gente ainda tem e por isso que há dificuldade de falar de formação de público, porque a gente não tem formação, a gente não tem iniciação artística. Sim. Né? Como e é que a gente forma público? É importante essa oficina que você vai dar, a gente pensar a gente precisa mostrar, cara, a gente precisa que as pessoas entendam. Não, dança é necessário, vamos mais dança. Claro que a gente precisa. Eu sou uma defensora, como você, acredito totalmente que é super importante a gente ter as pessoas, a gente saber mostrar o nosso peixe, vender e que as pessoas estejam com a gente, elas queiram a gente, elas entendam a importância da gente estar ali, né? Formação de público é essencial. E que a limitação de pensar a dança também como um negócio não parta da gente. Porque nós somos os produtores disso. Sim. Às vezes quando eu falava, você faz o quê? Eu estudo dança. Não, mas o que você faz? Não, eu faço faculdade de dança. Sim. Quer dizer, se o outro não sabe, cabe a mim, né, que sou da área, estufar o peito e falar, é uma área de conhecimento, é profissão. Então não pode partir da gente esse bloqueio. Claro. Porque se parte da gente, imagina como é que chega no outro que nunca dançou, que não sabe nem que existe. Exatamente. Profissional da área. Exatamente. Então eu acho que o curso ele tem um pouco essa missão, assim, de tirar esse tabu, né, de quebrar esses paradigmas, né, de quebrar esses paradigmas. Sim. E aí, Thalita, também a questão que você falou da formação e da técnica, né? Daí eu vou também te fazer um desafio para a gente colocar lá no portal Mood, improvisação. Tá. Então, por exemplo, no Brasil, uma coisa meio... Fora do Brasil, você fala, I am an improviser. A sua profissão é ser um improvisador. Aqui, se você falar isso, as pessoas vão rir. Kkk, você é um improvisador. Vai falar, você fica dando jeitinho aí nas coisas. É técnica, é estudo. Né? Eu produzi um núcleo de improvisação, né, Fernanda? Você se mata estudando e tanto, e como é que é a presença, e como é que sai para ser um improvisador, para trabalhar com a técnica de improvisação. Então, a improvisação é uma técnica, que eu acho que é legal a gente botar umas aulas lá de improvisação, porque é técnica, assim como balé é técnica, como dança moderna é técnica e improvisação. Então, se a primeira coisa que você faz, você chega, você tem que explicar, olha, é uma técnica, não é assim, cada um vai fazer o que quer. Não, é técnica de improvisação. Então, calma aí. Maiola, tá ouvindo? O convite vai ser oficial ao vivo, tem provas e testemunhas aqui, 22 testemunhas no momento. Você está convidadíssima a entrar no portal com a sua aula online sobre improvisação e maravilhoso. E eu já estou animada e já vamos fazer nossas reuniões, porque a gente não tem medo de falar de negócios, então vamos em frente. Porque é isso, gente, tem que fazer a roda girar e a gente tem que ser muito... eu não falo que não é prepotente, mas a gente tem que ter firmeza naquilo que a gente faz, né? Sim. Porque é a imagem que a gente leva para a sociedade de que é importante, de que o profissional ele se coloca de forma... Profissional, eu vi o Maiola falando aqui, profissionalismo. Isso, né? A gente estudou, a gente se... Né? Um monte de livro, a gente foi lá, estudou, leu, ficou horas no estúdio, ficou roxo, até hoje fica roxo, tem lesão. A gente é profissional, é uma carreira, é um trabalho, não é aconteceu, hoje eu virei bailarina. Não é assim, né? Não e a gente não sabe, mesmo. ainda é muito jovem, Thalita, mas quando a gente vai ficando velho, a gente sabe o preço que a gente paga. Ter dançado a vida toda. Fernanda. Eu parei de dançar tem muitos anos. Vai doendo, né? Mas eu vejo aí também como o corpo é inteligente, né? Ruth Rachu no projeto de 90 anos dançando com o filho. Angel Viana, com 94 anos no projeto com a Mariana Muniz, falando: qual é o seu segredo para você continuar dançando? Ela falou: não parar, minha gente, daquele jeito. Não parar, minha gente. Assim, toda senhorinha cocotinha. Então, assim, eu falo,
como o corpo é inteligente, né? Sim, E como que um eu bailarino é também. inteligente. Cada lesão, ou cada vez que ela quebra, ou que alguma coisa está doendo, ela fala: é meu osso, está mandando eu prestar atenção em alguma coisa, está me contando alguma coisa. Eu penso igualzinho. Minha filha até É. começa: ai, mãe, o que teu osso está te contando hoje? Porque eu começo com a dor, assim, eu falo: não, está querendo me contar alguma coisa, Ai, está me dizendo Fernanda, algo. muito bom. Ai, muito bom. Que Mas é isso. legal. Então a gente está quase Ai, terminando, mas a gente está falando terminando, toda, tá. né? O que É, mais que não, você gostaria salva de para a falar? gente poder chegar. Não, eu queria só dizer que quem está aqui, que não possa fazer o curso, é sempre às quartas, né? Começando da semana que vem, das 18 às 20. Quem não puder, convide pessoas para que possam se inscrever e que vocês acham que tem como interesse esse tema. E vou amar receber o público que esteve aqui hoje ou a reverberação dele, né? E agradecer, Fernanda, porque eu Sim, acho que alguém a está gente lembrando da sempre... Renê, que dançou até os 92 Ah, também. então, Renê, Denise Mata, a Denise, querida de Ribeirão, outra super empreendedora que não tem medo Sim. de encarar a dança como profissão. Muito legal, Denise. Obrigada pela presença. Agradecer todo mundo que veio aqui, agradecer sobretudo você pelo convite do curso, Imagina. agradecer ao Maiola e o Pedro, que são da equipe, que provavelmente estão aqui na live com a gente, então também meu coração e gratidão. E Fê, e falar assim, que eu admiro demais seu trabalho e que Obrigada. é uma honra estar nesse projeto, podendo contribuir um pouquinho e agregar aí e criar mais união entre a gente, É, eu, apesar da distância. eu queria falar isso também, Thalita, assim, que eu super acredito nessa questão do afeto e da poesia e do afeto e da dança e da gente estar junto, da gente se Sim. unir. Nem sempre dá, porque nessa pandemia foi muito difícil. Uhum. Como você falou, eu tenho uma filha, então momentos muito, muito difíceis. Os jovens está sendo bem um desafio. Sofrido, Mas tá junto, sabe? Tá junto, saber que a gente tá todo mundo no mesmo barco, Mariana, sim, o sim. Cláudio, lindo, que tá aqui, Beijos, queridos. Denise, né, que falou, Maiara, o Rafa, tanta gente. Minha família É a toda. família, assim, a gente é da família, a gente tá no mesmo barco. Eu lembro, fora do Brasil, eu fiz um A espetáculo que Michelle. chamava Estamos Todos no Mesmo Barco, e é isso Ah, mesmo, assim, acho que minha tia linda. sua tia, A sua minha tia, só avó. vou falar, minha tia fez um Instagram hoje só ela fez hoje para me ver. Então, agradecimento, Ah, tia Ângela, maravilhosa. que ótimo. Olha, adorei. Salva Muito pra obrigada. gente divulgar mais. Fer, salva no feed pra gente divulgar mais. Obrigada, galera. Muito bom, Fer. Obrigada, obrigada. E a gente a gente vai abrindo possibilidades. Sônia Mota me escreveu falando que a diferença de horário não dá para fazer o curso, mas pelo fuso, mas aí a gente vê um jeito de depois mandar alguma coisa para Ai, ela. Sônia Mota, que linda, Ela também quer ver maravilhosa. live, depois eu vou mandar live, então a Tá, gente vê tá formas de ótimo, estar junto, tem tá que estar ótimo. junto, né, Thalita? Sim, sim, muito, muito Beijo, junto. querida, Obrigada pela super, presença, super gente. obrigada. Valeu. Muito Eu obrigada a que todos. agradeço. Lindona. Até quarta. Até Tchau, quarta. gente. Tchau, Tchau. tchau.